par de comentários aqui que conectam com o último trecho do vídeo. Então, aqui temos dois comentários, o Marcos, né, que reforça que parece difícil e desconfortável o uso do bastão, e falou que o combate, né, a gente pode dizer assim, ele como combate, mas a gente pode pensar entre aspas isso, né, é igual à situação. E aí ele pergunta se esse combate fosse contra um adversário com facas ou só com as mãos, como seria para dominar o oponente. Aqui o Frank fala que os filmes fantasiam muito, e no duelo de armas, né, se vence com 1 ou 2 golpes. E a vitória, né, seria, nesse caso, a morte da pessoa. E, logicamente, ele reforça que é a opinião dele. Achei dois, né, comentários interessantes, e para, né, deixar eles conversarem como trecho do vídeo que eu vou colocar agora. Como vimos, o bastão do Wing Chun é um elemento fundamental para a evolução da inteligência estratégica. Me parece que é a prova cabal que o sistema Wing Chun valoriza o combate simbólico, visto que seria impossível pensar esse tipo de bastão como um instrumento cotidiano de defesa pessoal. A previsibilidade de ataque faz com que concentremos ao extremo na antecipação do movimento, que é a chave para nos conduzir à vitória. Esse trecho é muito importante, exatamente para responder os comentários, principalmente o primeiro comentário, né? Que, ao ver a demonstração, começa a pensar num uso, digamos assim, por exemplo, de defesa pessoal. Como colocado, né, quando a gente fala de combate simbólico, é o entendimento de como você usa o símbolo do combate como ferramenta pedagógica. Então, é exatamente transformar essa situação em uma situação de estudo. Então, claramente, o bastão não vai ser um bastão usado para, por exemplo, uma situação de defesa pessoal. Acho bem improvável que você, por acaso, esteja com um bastão de 3 metros na rua e precise se defender com esse bastão. Claramente é um bastão de estudo. Então, ele está estudando condições e propostas e atributos de um sistema de conflito. Então, é bem interessante saber quando, né, a gente, nesse caso, enxerga o bastão como uma ferramenta de um sistema de conflito. E nessa ferramenta, certamente, ele vai ficar mais próximo da proposta do segundo comentário, que é o quê? Né? De fato, você fazer um movimento. É muito diferente dos filmes. Né? Nos filmes tem toda uma fantasia, de fato, e toda uma liberdade poética para valorizar plasticidade e impacto visual. Quando a ferramenta começa, que ela vai precisar o quê? Exatamente o movimento definitivo. Ela vai valorizar a eficácia do seu movimento. Exato. É muito difícil para o cinema, né, você construir uma cena dramática, né, de combate e usar a lógica profunda de um sistema marcial, né, de uma arte marcial, que é ainda mais nesses casos, né, onde você vai realmente demonstrar qual que seria o combate com bastão. Seria alguém tomando uma bastonada e o outro caindo. Acabou, né? Seria só isso. Plasticamente não funciona muito bem. E é interessante quando você vê nos filmes, né? É inclusive até como que o roteiro trabalha para a pessoa encontrar um bastão disponível, né? Quer dizer, nos filmes do Ip Man, por exemplo, você vê que ele encontra os bastões nos lugares mais aleatórios. Ele tira de uma janela, cai de algum lugar assim, aparece um bastão, quando já não é proposto um duelo, né, de bastão contra bastão. Então, são situações que realmente não são comuns. Então, claramente, esse instrumento ele não é um instrumento de defesa pessoal do dia a dia. Né? Você não vai você poderia até falar, não, porque hoje tem bastão retrátil, né? Mas um bastão retrátil de 3 metros talvez poderia ser uma coisa menor. Então não é o caso aqui. Né? Então eu acho que esse ponto que você comentou, mestre Felipe, que o grão-mestre Léo ele comenta ali no final, né, ele faz esse comentário final, é muito importante entender esse dispositivo como um elemento simbólico do desenvolvimento pedagógico da sua experiência marcial. O que não quer dizer que você diminui a marcialidade, é muito pelo contrário. A marcialidade aqui é altamente intensa. Né? O perigo, inclusive, se é uma coisa que a gente não comentou, mas é que você pode reparar no vídeo, né? O mestre Jarol está usando um colete de proteção. Por quê? Porque pode machucar. Né? Então, é uma experiência radical. Né? O artista marcial que está
experimentando o bastão, ele realmente precisa saber se colocar. Por isso é um domínio maduro. Você tem que ter já alguns anos de Kung Fu. Não é algo que você começa já chegando para experimentar. Você precisa construir um Kung Fu para chegar a esse momento de experimentação onde você realmente se coloca dentro de um limiar de risco ali e é possível que se machuque, né? E para isso você precisa ser um artista marcial que, inclusive, saiba lidar com essa situação de, inclusive, poder eventualmente se machucar. É claro que, né, como era o caso do mestre Jarol ali, hoje tem várias formas de você se proteger e etc. Então, é possível você ter uma experiência de alta intensidade com proteção, né? É extremamente possível. E aí os comentários são interessantes por causa disso, né? Porque você vê ainda existe uma certa infantilidade na internet, né? Você perceber como que as pessoas ainda misturam muito esses assuntos, né? A experiência de uma arte marcial com a experiência de uma defesa pessoal, com o conceito de luta, né? Ou ideia de combate, né? Com os esportes de combate, né? Então, assim, existe uma série de misturas nesses conceitos que são coisas totalmente diferentes, né? Então, o primeiro comentário, claro, é muito bem intencionado ali, né? Muito respeitoso, ele está tentando fazer uma aproximação de uma ideia de defesa pessoal que não é possível, né? Essa aproximação não é realizável com um bastão desse tamanho, fora na construção de um roteiro mesmo, de um cinema. E agora você percebe no segundo comentário, né, mais próximo dessa lógica que a gente comentou, né, do movimento de definição, né, um movimento que você define a situação. Embora eu discorde também ali, porque você pode estar numa situação de uso de armas e você pode chegar num ponto onde a outra pessoa percebe que ela não é um caminho que ela deve continuar, então ela desiste. Então não é pressuposta a morte, né? A premência de morte está presente num combate real, vamos dizer assim, né? Tá presente. Mas se as duas pessoas tiverem inteligência estratégica, elas vão perceber que não vale a pena, né? Que alguém de fato vai morrer. Então, se você perceber que é você, espero que você saiba recuar e falar, bom, não é aqui o caso, não estou a fim de morrer agora, então eu vou recuar, né? O que é lamentável muitas vezes quando a gente percebe que é uma imaturidade que conduz a pessoa para uma fatalidade. Então, nesse ponto, o artista marcial precisa trabalhar sempre com essa cabeça, sabe, de entender que a vida ela é preciosa, né? E nós entendemos o combate, entendemos a premência de morte como algo fundamental no estudo da arte marcial, exatamente porque a gente valoriza a vida. Ou seja, a gente gosta de viver. E por gostar de viver, né, a gente pratica uma arte marcial que nos coloca em contato com a lógica da morte para exatamente saber valorizar a vida, né? Acho que é um ponto muito importante de sempre lembrado, né? Não é porque você é um artista marcial experiente que você deve pular para cima de qualquer situação de perigo. Você tem que saber fazer uma análise estratégica dessas situações e saber como entrar, né? A gente mais cedo comentamos sobre isso, como escolher os seus combates para que você possa entrar com a sua guarda fechada, né? E ser capaz de sair deles com um resultado efetivo. Sim. E como comentário final, queria reforçar essa noção de combate simbólico, né? E, né, de onde vem isso, né? Por que a gente usa esse termo? É interessante notar e saber que gerações antes da gente notaram isso já, pessoas notaram isso, e uma situação de risco, ela traz um outro nível de atenção. Ela exige, né? Ela não pede, ela exige um outro nível de atenção. Você não consegue pensar em outra coisa quando alguém está vindo socar você, por exemplo, ou está vindo um bastão, está vindo em sua direção. Você não consegue pensar em outra coisa que não nessa situação. Sua cabeça não consegue fugir para outra coisa naquele momento. Então, esse estado de atenção plena, se a gente pode colocar assim, ele é praticável. Você pode sistematizar um processo em cima disso. Você pode desenvolver uma pedagogia a partir disso. E isso está dentro da lógica do que é um sistema de Kung Fu. Como transformar essa sensação não numa morte, porque ninguém quer morrer, mas sim explorar, desenvolver e construir em cima dele. Você transforma esse combate num símbolo. Então você pode errar, tentar de novo, errar, tentar de novo. Então isso gera um processo.
Então, quando a gente fala em combate simbólico, quando o grão-mestre da Moura fala em combate simbólico, ele está falando dessa habilidade dos profissionais de trabalhar esse limite para a mente poder se desenvolver nesse nível de exigência. E, logicamente, se você começa a desenvolver uma capacidade de lidar com situações complexas e que demandam sua atenção plena, você começa a conseguir, talvez, usar isso em qualquer momento. Você começa a ter atenção sobrando em outros momentos mais simples. E essa é a ideia, para que na vida a gente possa fazer escolhas melhores. Né? A gente não ficar, né? A gente não, né? Se no movimento a gente morre errando, né? Que a gente não faça isso na vida, né? Que a gente consiga fazer escolhas mais inteligentes, mais estratégicas. Excelente, né? Concordo 100% aqui, mestre Felipe, excelente escolha de palavras aí, né? Porque a gente proporciona dentro dos nossos polos, né, do Safeguard Group, esse é um ambiente que a gente proporciona, né? A gente proporciona ambientes seguros para que você possa viver uma experiência marcial intensa, na qual o seu cérebro não faz diferença, porque quando vê um bastão como aquele assim próximo ao seu rosto, quando vê uma mão próxima ao seu rosto, o seu cérebro não faz diferença de que aquilo é real ou não, se aquilo vai te machucar ou não. O seu cérebro entende que aquilo é um perigo, né? E é o limiar dessa experiência que conduz para essa atenção plena constante, né? E por isso a importância, né, de uma transmissão qualificada, de tutores que sabem o que estão fazendo, né, para que você tenha uma experiência de fato construtiva, né? Porque você pode muito bem ter experiências marciais que vão te machucar para que você, ao longo de muitos anos, depois de muitos machucados, você desenvolva essa capacidade, o que não me parece muito produtivo. Ou experiências marciais infantilizadas, que a gente vê muito também por aí, né? Que foi aquela coisinha de golpeia aqui, não sei o que, quer dizer, coloca você num ambiente mais infantil, onde você não tem o perigo, mas te simula uma experiência de uma arte marcial, o que também acho prejudicial, né? Pelo menos para a experiência que a gente está proporcionando e procurando proporcionar aqui, que é a experiência de desenvolvimento humano. Mas agora, se você está procurando uma arte marcial para fitness, para qualquer outra coisa nesse sentido, aí tudo funciona e tudo tem seu propósito, tudo se encaixa em alguma necessidade humana, né? Mas o nosso propósito aqui é conduzir as pessoas para um desenvolvimento profundo, né, da sua humanidade. E para isso experimentar a premência de morte, observar que é necessário a sua atenção plena em cada situação que você se coloca, né? Isso são conceitos fundamentais, noções fundamentais que a gente pretende desenvolver com quem nos procura para trabalhar e experimentar, né, no nosso caso, o sistema último. Perfeito, mestre Quintela. Então, agradecer, né, novamente a chance de a gente poder conversar sobre um tema tão bom, né, e reagir aos vídeos do nosso Sifu, né? Exato. Convidar a Muito todos bom. a assistir o canal Kung Fu Life sempre, né? Comentar aqui também para a gente poder responder perguntas, tá? Estamos sempre à disposição. E agradecer a audiência de todos. E, logicamente, convidar Opa, todos para o próximo vídeo, né? é isso aí. Obrigado, mestre Felipe. Convido também a todos aí para seguir a gente, curtir, né? Sigam os dois canais aqui, o Insight Kung Fu, né, e o Linfamo Kung, né, para que a gente possa conversar com o máximo de pessoas possíveis. A gente está gostando bastante, né, dessa oportunidade de fazer esses reacts do nosso Sifu, né, o Grão-Mestre Léo, e poder expandir mais esse tipo de estudo para a comunidade interessada. É isso. Grande abraço a todos.